Existem pessoas que acreditam que a vida começa na concepção e existem pessoas que acreditam que acontece muito tempo depois dela. Mas vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. Meu nome é Luciano Júnior e esse é o Teologicamente Correto, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Nós podemos ver no livro Embriologia Médica, escrito por Sandler, que a partir do momento que o espermatozoide ingressa no gameta feminino e ali a junção dos núcleos masculino e feminino, a partir desse momento que os 23 cromossomos pertencentes ao pai e os 23 cromossomos pertencentes à mãe entram em contato íntimo, ali surge um novo indivíduo e esse indivíduo, este embrião, tem o seu próprio DNA definido e seu próprio material genético, ou seja, não pertence mais ao pai e não pertence mais à mãe, mas sim tem seu próprio DNA e material genético próprio. O que acontece se a gente extrair esse embrião após a fecundação? Nós vamos poder descobrir qual vai ser o sexo, qual seria o sexo dessa criança. Nós poderíamos também descobrir qual seria a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele e até mesmo qual seria a potencialidade de inteligência que essa pessoa teria. Mas para nós podermos fazer isso, nós acabaríamos sacrificando esse ser, essa pessoa, ainda em estado embrionário. E também nós podemos ver a conclusão que o Dr. Jerome Lugend chegou sobre este assunto, que o Dr. Jerome Lugend foi o homem que descobriu qual foi a anomalia cromossômica que caracteriza a síndrome de Down, ou seja, é um cientista de alto gabarito da ciência. Ele chegou à conclusão que se a vida não começasse na concepção, seria impossível realizar a fertilização in vitro. Ou seja, se a vida não começasse na concepção, não seria possível fazer essa transferência. E essa transferência, a fertilização in vitro, só é possível hoje devido à vida começar na concepção. Porque se a vida não começasse na concepção, seria impossível ter fertilização in vitro. Nunca haveria, nunca existiria meios de realizá-la. E muitas pessoas dizem que não é uma vida de fato, mas sim uma vida em potência. Ora, o ao contrário de vida é morte. O que está morto só pode se decompor, se denegrir. Mas o que está vivo só avança e muda de etapas, evolui. E o embrião, ele é um ser que vai se autoevoluindo automaticamente, ele é um ser ativo. Ele evolui e muda de etapas. E não haveria como ele fazer isso se ele não tivesse vida. E essa vida é humana, ou seja, não é uma vida em potência, é uma vida em ato. E como uma vida em ato, essa vida só pode ser humana. Porque a partir de um momento que um casal heterossexual entra em relação sexual e ali dois gametas, masculino e um gameta feminino, entram em contato, esse gameta masculino e esse gameta feminino só podem gerar um ser humano, porque são gametas humanos, porque vêm de um humano. Ou seja, dois humanos só podem gerar mais um humano. Não tem como dois seres humanos com dois gametas humanos gerarem uma lagartixa, uma samambaia ou um tubarão. É impossível, porque um humano só vai gerar humano. Você sempre foi um humano. Você nunca mudou de espécie. Você nunca foi uma outra criatura para depois se tornar um ser humano. Você sempre foi humano, porque essa é a ontologia. Você pode mudar de etapas, mas você nunca vai mudar de espécie, porque é ontológico, você é ontologicamente humano. E como ontologicamente humano, é impossível você ter mudado no passado de espécie ou no futuro acabar mudando de espécie. Você só vai mudar de etapas, de criança para adolescente, de adolescente para adulto e de adulto para idoso. E se a gente não analisar a humanidade do ser pela ontologia, mas sim pela aparência, nós vamos estar fazendo uma análise muito míope, muito simples, porque as coisas não devem ser julgadas, analisadas pelos que elas aparentam ser, mas sim como elas são de fato. Ou seja, a partir do momento que você começa a julgar a humanidade do feto pela a sua aparência, pela sua antropometria e pela sua anatomia externa, você está olhando de uma forma muito simplória, porque você não pode julgar a humanidade do ser
pelo que aparenta ser. Nós vamos usar aqui o exemplo da Sofia. Sofia é um robô que, como você pode ver, é igual a um ser humano. Se você colocar um chapéu na Sofia, ela vai parecer uma pessoa se ela estiver na tua frente. Você vai jurar que é real, que é uma pessoa. Mas isso é o que ela aparenta ser. Se você analisar no interior dela, se você analisar ela de fato, você vai ver que não há DNA, não há constituição genética, não há nada de humano nela. É só uma aparência, é só uma casca humana ali, que aparenta ser humana. Porque dentro dela você vai ver parafusos, você vai ver um software e você vai ver algoritmos dentro do sistema. Porque ela não é um ser humano. Agora, se você analisar um humano por dentro, você vai ver um DNA, você vai ver uma constituição genética, você vai ver que é humano de fato. Se nós julgarmos a humanidade do ser pela antropometria, pela aparência, você vai fazer como alguns indianos fizeram, de considerar essa menina uma deusa. Lá na Índia existe uma deusa que se chama Lakshmi. Essa deusa, ela é semelhante a essa menina que nasceu e muitas pessoas acabaram pensando que ela era uma divindade, ela era uma reencarnação dessa deusa. E, inclusive, muitas pessoas entregaram oferendas a ela. Chegavam no berço dela, na cama dela, e entregavam tesouros, entregavam coisas, presentes, jurando que era uma deusa. Mas não se tratava nada mais, nada menos do que um ser humano. Era uma garotinha que nasceu com este problema. E as pessoas ficaram julgando pela aparência. Ou seja, a partir do momento que você vê uma pessoa que fica julgando a humanidade do feto, do embrião, pela a sua antropometria, pela aparência externa, ela não está fazendo nada diferente do que fizeram com essa criança, de simplesmente pensarem que era uma deusa. Ou seja, se trata mais de uma questão de feto, julgar a humanidade pelo que ela está aparentando do que realmente é. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a fazer um julgamento da humanidade pelo que aparenta, a gente acaba descendo o nível da análise num nível muito ínfimo, muito baixo. Nós não podemos fazer isso porque, nesse âmbito, só a fé acredita em mudança. Só a fé já não trata nem de um assunto científico, se trata de um assunto de puramente fé, de acreditar que é uma divindade ou de que é um ser e simplesmente vai pular e vai virar outro ser, vai mudar de espécie, o que é cientificamente impossível, porque é geneticamente humano. Um jargão muito popular que é utilizado nos debates do aborto é de dizer meu corpo, minhas regras. Ora, essa teoria é uma teoria arcaica que vem lá do século XVIII. No século XVIII, as pessoas acreditavam que o feto era parte do corpo da mãe e não um indivíduo próprio, sendo que essa teoria já foi derrubada e já foi comprovado cientificamente que o feto é o agente ativo e a mãe o agente passivo. O feto, ele não precisa receber nenhuma informação, nenhum dado genético humano para ele se tornar um humano após a fecundação. Ou seja, após a fecundação, ele já tem todos os ingredientes, todas as formas possíveis para se construir num adulto, com o decorrer do tempo e da nutrição. Mas ele não precisa de nenhuma informação a mais que venha da mãe para torná-lo humano, porque ele já é um ser humano. Ele só precisa ser alimentado para progredir. Mas ele não recebe mais nenhuma informação genética, nenhum cromossomo a mais. Ele só pega e vai se alimentando e vai evoluindo. Ele já é humano. Ele se torna um adulto porque ele é um humano. Ele não se tornaria um adulto se ele não fosse humano. Entende? Nós podemos ver também que quem não reconhece o embrião como um ser humano, um feto como um ser humano, não reconhece a própria identidade. Porque tanto eu quanto você, como todas as outras pessoas, já foram um embrião e já foram um feto. E negar isso e tudo o que eu falei é falsear dados científicos, porque isso já foi uma coisa que já foi muito provado. Mas ainda que a gente pegue a teoria que desconsidera o embrião e o feto como um ser humano, se a gente elevasse ela, colocasse de igual para igual com a teoria que diz que é um ser humano de fato,
e você consegue perceber um raciocínio lógico que o Olavo de Carvalho fez, da qual ele pensa da seguinte forma: se existe um grupo de pessoas que dizem que é humano e um outro grupo de pessoas que dizem que não é humano, então cada um tem 50% de chance de estar certo e 50% de chance de estar errado. E se cada um tem 50% de chance de estar certo e errado, logo, cometer um aborto equivale a cometer um ato da qual tem 50% de chance de cometer um homicídio. Eu vou utilizar este revólver aqui para deixar mais simplificado a explicação. Este revólver aqui, ele contém um tambor, como vocês podem ver aí na tela, que cabe 6 munições. E este tambor, da qual cabe 6 munições, eu preenchi com apenas 3 munições. Ou seja, aqui neste tambor está 50% completo. Ele está pela metade. Ou seja, se eu fizer uma roleta russa com ele agora, eu vou ter 50% de chance de cometer um homicídio se eu apontar para alguém. Agora eu lhe pergunto, quem em sã consciência, quem que tem uma saúde mental boa, quem é sã mentalmente falando, cometeria um ato de 50% de chance de cometer homicídio? Agora eu quero que você pense da seguinte maneira: se a sua mãe fosse a favor do aborto antes de você nascer, ou se alguém falasse sobre aborto para a sua mãe como uma coisa boa, será que você estaria aqui? Será que essa roleta russa não te pegaria? Pense bem nisso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos. E compartilhe esse vídeo porque você pode acabar salvando muitas vidas. Um abraço e Deus te abençoe.